Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 73, o seguinte: Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Meu irmão, minha irmã, Pedro estava procurando fazer as pessoas acreditarem que ele não conhecia Jesus. Este é o famoso episódio da traição que marcaria a história do apóstolo Pedro. Segundo a narrativa do Evangelho de Mateus, gostaria de chamar a sua atenção para a expressão: o seu modo de falar o denuncia. Pedro estava se entregando pelo seu modo de falar. Para alguns, tratava-se do fato de ser um homem simples da Galileia, com o mesmo sotaque de Jesus. Sim, certamente Jesus tinha um sotaque característico da região em que cresceu e viveu. Ele encarnou-se mesmo, tornou-se um de nós e tipicamente um daqueles com quem conviveu. Nem sempre levamos uma encarnação assim tão a sério. Ele e Pedro tinham o mesmo sotaque, mas gosto de pensar em algo mais. O modo de falar de Jesus tinha algo que o diferenciava, embora em tantos outros aspectos se igualasse a todos os demais. Gosto de pensar que isso afetou Pedro de uma forma muito forte. Os 3 anos de convivência diária com Jesus deixaram suas marcas no apóstolo. O seu modo de falar denunciava que era um de seus discípulos. Há um ditado popular que diz: diga-me com quem andas. Esse ditado, certamente você é capaz de completar a fala. Ele fala de influência. Aqueles a quem mais abrimos espaço em nossa vida nos influenciam, afetam até mesmo o nosso jeito de pensar, de ser e até mesmo de falar. Temos sido influenciados assim por Deus. Afinal, o seu nome está sempre em nossos lábios e oramos a Ele diariamente. Lemos a Bíblia e a conhecemos o bastante para termos uma boa ideia sobre Deus. Será que o nosso modo de falar nos denuncia, indicando que temos orado e andado com Deus, indicando que há intimidade entre nós e nosso Deus? Nosso jeito de ser, de nos relacionar, de reagir à vida e lutar por ela, indica que estivemos orando, cantando e que, de verdade, desfrutamos da presença de Deus. Há quanto tempo você é cristão? Quantas orações você já fez? De quantos cultos você já participou? Como isso tem afetado você? Pois é, nós precisamos ter muito cuidado. A religiosidade não é o mesmo que uma vida com Deus. A religiosidade apenas nos faz bons em apontar pecados. A vida com Deus nos ensina a lidar com eles. A religiosidade nos faz diferentes. A vida com Deus nos faz acolhedores. A religiosidade nos leva a falar palavras estranhas. A vida com Deus nos leva a falar palavras amáveis. A religiosidade é uma paixão e nos faz intolerantes e orgulhosos. A vida com Deus é de outra natureza e nos faz compreensivos e humildes. A religiosidade é violenta. A vida com Deus é graciosa. A questão em si não é nossa religião, mas a nossa pobreza. O fato de apenas nos fazermos observadores de regras e apegados a versículos bíblicos que tantas vezes entendemos mal e pouco nos influenciam. Nós precisamos nos converter ao amor de Deus e manifestá-lo
na nossa vida prática, cotidiana. Nós precisamos nos converter à vontade de Deus e praticá-la dia a dia. Nós precisamos nos encantar com a misericórdia, a graça e a paciência de Deus e escolher imitá-lo, apesar de nossa fragilidade e imperfeição. Aí, a nossa religiosidade estará a serviço de nossa espiritualidade e deixará de ser um desvio. Nós precisamos ser pessoas cujo modo de lidar com a vida informe a outros, que oramos diariamente e cremos no Evangelho e, sobretudo, que andamos com Deus. Pedro queria se ocultar e foi incapaz. Que a nossa vida de fé seja assim também, impossível de ser ocultada. Que o nosso jeito de amar e servir também nos denuncie. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.